Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu quero comentar com vocês sobre o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. Sim, hoje aqui no Brasil, no dia 21 de janeiro, se comemora o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa e é no mesmo dia que se comemora também, né, o Dia Mundial da Religião. Tá? Esse Dia Mundial da Religião ele foi proposto pela Assembleia Espiritual Nacional em 1949, promovida pelos Bahá'ís, eu acho que é assim que fala, Bahá'ís, que foi uma religião fundada por Bahá'u'lláh, tá? Uma religião lá da Pérsia, tá? Com o objetivo de promover um diálogo interreligioso e a tolerância, tá? E o respeito. Aqui no Brasil, o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa foi instituído pela lei federal, uma lei federal, tá? Número 11.635, de 27 de dezembro de 2007, tá? E ela é celebrada fazendo a alusão à morte de uma Lalorixá. Eu acho que é Lalorixá que fala, ou Ialorixá, me corrijam se eu estiver errado, tá? Que é da Ialorixá baiana, Gildásia dos Santos e Santos, tá? Que era conhecida como a Mãe Gilda, que foi a fundadora do terreiro de candomblé Ilê Assé Abassá. O que acontece? Essa candomblecista, né, ela teve a sua casa e o terreiro invadidos por um grupo de outra religião, tá? E ela foi acusada ali de charlatanismo, né? E isso tudo após uma publicação de uma matéria jornalística. Olha como é que a mídia pode causar um pouco de rebuliço, né? Assim, uma matéria mal nomeada pode dar um certo problema, principalmente na sociedade que não lê realmente um conteúdo. Mas, enfim, vamos pontuar aqui. O nome da matéria era Macumbeiros e Charlatões lesam o bolso e a vida dos clientes. Tá? Então, a mãe Gilda e o marido eles foram perseguidos, sofreram várias agressões físicas e verbais, tiveram depredações ali dentro do seu espaço religioso e após o ocorrido, ela teve um infarto fulminante e morreu. Então, essa lei, né, ela vem aí para justamente tentar educar as pessoas a não cometerem esse tipo de atitude, né? Essa atitude idiota. Bom, mas a intolerância religiosa ela está marcada na história da humanidade, principalmente porque no passado era muito comum o estabelecimento de pactos entre as religiões, em especial as institucionalizadas, como o cristianismo e os governos, tá? Então tinha um pacto entre as religiões, né, institucionalizadas e os governos, tá? A religião ela foi um meio, né, de demarcar o poder político e controlar a população. E, na atualidade, a gente continua vendo isso acontecer muito fortemente. Tá? O termo, né, religião, né, ele vem do latim religio, que significa louvor, reverência aos deuses. Tá? Os etimologistas também discutem um pouco sobre a real origem da palavra, né? A real origem etimológica da palavra religião, que muitos acreditam ter surgido ali a partir da junção do prefixo re, tá? Que funciona como um intensificador da palavra que o sucede, que seria ali o ligare, né? Tá? Então seria religare, que aí teria a conotação, né, o significado de voltar a ligar, voltar a unir, reatar, religar, que seria algo, uma expressão utilizada para reatar, religar a humanidade, né, o ser humano, ao que é divino. Tá? E aí, religare, relegare, né, pode significar também reler ou revisitar, que aí faria uma associação a constante leitura ou releitura e interpretação dos textos bíblicos e sagrados, né, para o que os religiosos pudessem seguir ali os desejos das divindades que eles veneravam.
Tá? Atualmente, o conceito de religião ele é definido como um conjunto de crenças relacionadas com o que a humanidade considera como sobrenatural, ou divino, ou sagrado, ou transcendental. Ou seja, não tem exatamente um significado único, né? Perceba, é um conjunto do que aquilo que a humanidade considera sobrenatural, divino e sagrado. Perceba que é muito subjetivo, né? Também conhecido como um conjunto de rituais e códigos morais que derivam dessas crenças, ou seja, a crença que aquela pessoa tem e os rituais que ela pratica para exercer essa crença. E a palavra religião, ela está no nosso dicionário, né, da língua portuguesa desde aproximadamente o século XIII. Tá? Então tem bastante tempo. O debate, né, falando sobre a tolerância religiosa, ele vai surgir no século XVII. Olha, no século XVII, no seio do cristianismo, tá? Lá quando acontecem ali as guerras da religião na Europa, principalmente porque que a gente fala sempre da Europa, porque a Europa, né, o mundo antigo, né, o primeiro mundo ali, onde tudo acontecia, né, e esse momento ali da guerra das religiões, da guerra da religião, ela acontece na eclosão da Reforma Protestante e na questão da Contra-Reforma. Tá? O primeiro grande tratado ele aborda, né, a liberdade religiosa, tá? E vem escrito ali na obra Breve Declaração do Mistério da Iniquidade. Isso foi escrito, essa obra, né, esse livro, em 1612, tá? Pelo Thomas Hellings. Tá? Ele era advogado e foi o cofundador da Igreja Batista. Tá? E ele defende a liberdade de culto, de consciência de cada indivíduo. Perceba, mesmo ele sendo batista, né, fundador da Igreja Batista, ele defende a individualidade. E ele fala que a religião do homem está entre Deus e ele. Ou seja, é particular. Nem o rei, e o rei não tem que responder por ela, e nem pode ser juiz entre Deus e o homem. Ou seja, o rei, né, o governante lá da época, né, não deve intervir na religião que aquela pessoa, que aquele individual pratica. Obviamente, né, ele sofreu ataques e foi preso e morto, né, em 1615. Mas ele ainda dizia nesse momento, né, nessa obra, que ele fala assim, né, que haja heréticos, turcos ou judeus ou outros mais, não cabe ao poder terreno puni-los de maneira nenhuma. Ou seja, ele já estava ali defendendo uma pluralidade religiosa, né, uma defesa da sua liberdade de crença e de exercer a sua crença. Mas ele foi preso e morto em 1615 em Londres. Aqui no Brasil, a intolerância religiosa ela teve um aumento muito grande desde as eleições de 2018, desde a entrada do Jair Bolsonaro na presidência, né? Isso teve um forte agravamento também por causa da pandemia, né? As pessoas estavam meio loucas aí da cabeça e acaba tendo um grande aumento da questão de intolerância religiosa. Tá? O que é a intolerância religiosa para a gente poder caracterizar isso? É o ato de discriminar, tá? Ofender, agredir e rechaçar religiões, liturgias e cultos. Tá? Ou ofender, discriminar, agredir pessoas por conta de suas práticas religiosas e por conta de suas crenças, tá? A intolerância religiosa, ela é diferente da discriminação, tá? Perceba que a discriminação faz parte da intolerância, mas a intolerância não é só a discriminação. Por quê? A intolerância, ela se refere a atos de não tolerar a existência de diferentes discursos religiosos. Eu não aceito qualquer coisa daquilo e eu vou partir para a agressão. Eu vou sim discriminar também, mas eu parto para a agressão, tá?
A discriminação, por sua vez, né, quem é a pessoa que discrimina essa religião, acaba tendo ali uma certa preferência, né, acaba concedendo benefícios a certas religiões e não concedendo a outras religiões, por exemplo. Isso é o ato de discriminar. Tá? A intolerância religiosa, ela é uma ação de preconceito contra uma religião específica, de forma hegemônica, tá? Com o intuito de que ela seja erradicada, que ela acabe, que ela não possa ser exercida, tá? E isso é considerado, tá? A intolerância religiosa é considerado crime na legislação brasileira, tá? E é uma violação dos direitos humanos, tá? É diferente da discriminação, né? Já expliquei isso, tá? E aqui no Brasil, mesmo sendo considerado um país laico, né, um país que não tem uma religião definida, né, que seria ali plural, inclusive é defendido essa pluralidade de ideias, né, na nossa Constituição, né, e a gente respeita aqui a diversidade, a gente respeita no papel a diversidade religiosa que pode ser processada, professada, na verdade, né? E isso também tem muito a ver com as predisposições estabelecidas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? E também aqui no artigo 5º da nossa Constituição de 1988, né, que assegura a igualdade religiosa e reforça ali a laicidade do Estado, que ali não haveria, então, uma religião única no Estado, porque por muito tempo, de acordo com a nossa história, né, a nossa pré-existência de Brasil, vamos falar assim, o Brasil ele foi governado por muito tempo como um país católico, tá? Justamente porque nós fomos ali colonizados na grande maioria por causa dos portugueses e eles têm essa religião católica muito forte. Tá? E acaba que há uma miscigenação no nosso país, inclusive na nossa Constituição como Brasil, porque nós somos formados por indígenas, europeus e africanos. Então, há uma mistura muito grande de religiões, porque a gente precisa entender também que o indígena ele já tinha uma religião. A gente precisa parar com essa ideia idiota de considerar o índio como um ser ainda sem luz, um ser sem alma, um ser sem religião, sem Deus. Ele tem os deuses dele, ele tem ali a religião dele, que não é só o xamanismo, existem outras religiões indígenas, tá? E, inclusive, estava tendo aí um tempo atrás um debate aí, sendo levado até o STF, se eu não me engano, porque missionários estavam sendo proibidos de chegarem nas tribos para poder falar, gente, mas eles têm religião, tá? Não é uma questão de que estão proibindo o cristianismo no Brasil. Não, é a questão do cristianismo respeitar que aqueles indígenas não querem ouvir essa palavra porque eles têm a própria religião. Isso é uma questão de respeito. A gente precisa parar de considerar que o indígena não tem religião, não tem isso. Para, gente. Isso é tão, sabe, época de descobrimento. Pelo amor de Deus, vamos mudar esse pensamento nosso, tá? A lei número 9.459, de 13 de maio de 1997, logo no primeiro artigo, vai dizer ali a punição para os crimes motivados por discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, percebe, gente, que a intolerância religiosa ela vem englobada ali, né, na mesma concepção, no mesmo nível, né, vamos dizer assim, da xenofobia e do racismo também. Tá? E quem pratica, induz ou incita a discriminação por conta desses motivos, né, citados, né, pode pegar aí 3 anos de reclusão e uma aplicação de multa também. Tá? É interessante que os dados do antigo Ministério dos Direitos Humanos apontam que entre 2015 e 2017 tinha uma denúncia, houve uma denúncia de intolerância religiosa a cada 15 horas no Brasil. Então, a cada 15 horas tinha uma denúncia de intolerância religiosa. Tá? Então, de acordo com as estatísticas da época, 25% de todos os agressores eram identificados como brancos, tá? Pessoas brancas, e 9% das ocorrências dizem respeito a atos praticados dentro de casa. Tá? E a maior parte das vítimas de intolerância é composta por adeptos de religiões de matriz africana. Tá? Isso não mudou.
tá? Porque dados de 2021, né, a gente percebe que teve um aumento aí de 20, só na região de São Paulo, tá? Só eu peguei um dado aqui só da região de São Paulo, tá? Que teve um aumento de intolerância religiosa, né? Crimes de intolerância, na verdade, aumentaram 24% ali no estado de São Paulo, tá? Em 2021, tá? E só ali em São Paulo, em 6 meses, mais ou menos, que é o que mostra de janeiro a julho, né? Os casos de intolerância religiosa apenas foram 129, 45 de intolerância racial e 137 de intolerância por questões de orientação sexual ou identidade de gênero. Esse aumento expressivo de casos, né, de intolerância religiosa tem ocorrido no mundo por causa também do colapso das democracias liberais e dos consequentes processos de bipolarização política e politização da religião que acabam trazendo esse adensamento ali durante a pandemia, né? A gente percebeu, principalmente aqui no Brasil, inclusive nas últimas eleições, como a gente está bipolarizado. Ou você é petista ou você é bolsonarista. E outros estados, quando eu digo outros países, que passam por essa mesma associação, né, por essa bipolarização, passam também por esse processo, essa questão aí maior de intolerância religiosa, porque as pessoas começam a agredir umas às outras, inclusive por vieses políticos, tá? Por vieses políticos. Porque eu não acredito no Bolsonaro, porque eu não acredito no Lula, eu vou atacar a sua religião, eu vou atacar a sua mãe, eu vou atacar o seu pai, eu vou atacar o papagaio, o periquito, enfim, tá? Essa questão aí de descrença, né, em relação ao futuro, né, principalmente que vem apoiada nesse discurso de ódio, tanto da esquerda quanto da direita, no aspecto político, né, faz com que as pessoas acabem atacando umas às outras. Então, assim, esse vídeo é mais para poder dizer que hoje é comemorado, né, o Dia aí nacional do combate à intolerância religiosa, mas eu quero deixar um alerta que muitas das coisas que acontecem por questões políticas acabam influenciando aí na atitude de muitas pessoas. Tá? Então, independente se você é de esquerda, se você é de direita, aprenda a respeitar o pensamento do outro, aprenda a respeitar a religião do outro, aprenda a respeitar a outra pessoa. Principalmente porque se você pensa diferente e você quer ser respeitado, deixa a outra pessoa pensar diferente e seja a pessoa que vai respeitar a ela, ok? Então, respeito é a base de tudo. Gente, se você gostou desse conteúdo, compartilha, chama a gente aí para o nosso canal. Um beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!